Semana movimentada na política e na economia. Reviravoltas na Operação Lava Jato, aumento da tensão dentro do governo e na base aliada, escalada do dólar, rombo no orçamento. Para analisar os assuntos que foram destaque, eu converso agora com João Borges, com a Renata Lopretti, com o Gerson Camarote. É hora da gente passar pela semana aqui, pelos fatos mais importantes. João, começando com você, qual é seu destaque? Olha, meu destaque é o seguinte, foi essa grande instabilidade que se criou ao longo desta semana. Você começa anunciando um déficit de meio ponto do PIB, do ponto percentual do PIB, termina uma tentativa de resgate de 0,7, ou seja, você criou o problema e depois tenta consertar ali na frente. E chamando a atenção, Doni e Camarote, para essa sexta-feira, porque houve toda uma movimentação, tanto das lideranças empresariais, entre economistas, para tentar acalmar, fazer o fico Levi. E o que aconteceu nessa sexta-feira? O mundo dos negócios se comportou de uma maneira na direção contrária, ou seja, aumentando a insegurança. É isso que explica essa escalada do dólar hoje, isso que explica o aumento da taxa de juros e alguns sinais muito preocupantes na área do câmbio. Tanto que o Banco Central agora à noite, sexta-feira, anunciou que na terça-feira vai fazer 2 leilões de venda de dólar, na chamada leilão de linha, ou seja, ele vende e recompra lá na frente. Ô, João, é interessante notar, já que você, desculpa te interrompendo, já que você está falando de câmbio, só para contribuir, essa semana, dos 5 dias, em 4, a moeda americana bateu o recorde dos últimos 12 ou 13 anos. Aconteceu na segunda, na terça, na quarta, na quinta ela não caiu não, ficou estável e hoje mais um recorde, o que mostra exatamente o que você está falando aí. E o que é importante que o João está falando, Doni, Renata, é algo, João, muito importante. O Joaquim Levy, ele viaja, vai para a Turquia, ele deixa em silêncio. Então ele está observando, ele não avalizou aquele ato que foi feito ontem no Palácio do Planalto. Ele vai esperar, vai observar e vai ver se ele vai ou não recuperar aquele poder de comando da política econômica. Se ele não recuperar esse poder de comando, eu acho que a gente volta uma casa. Então é preciso observar muito e avaliar o que o Levy vai fazer quando ele voltar e se ele vai ser realmente reempoderado no Ministério da Fazenda. Renato. O que vocês estão descrevendo é uma semana de montanha-russa, porque se não vejamos, nós começamos a semana com a proposta de orçamento de déficit sincero de 30 bilhões de reais, como bem definiu o nosso colega Carlos Alberto Sallenberg. Na esteira desse déficit sincero e de muita intriga palaciana enquanto o circo pega fogo, o ministro Joaquim Levy balançou como nunca. O que aconteceu diante dessa balançada? Hoje está claro para todo mundo. O grande empresariado que está há já semanas oferecendo uma mão para a presidente Dilma se segurar na cadeira, foi lá e deu uma enquadrada no governo. De várias maneiras, em reuniões de empresários com Joaquim Levy, na ida do presidente do Bradesco falar com a presidente Dilma, o recado deles foi claro ali, olha, se o Levy sair agora vai ser mais ou menos como aquela cena do Titanic que o navio fica de pé e as pessoas começam a despencar ali pro oceano gelado. Daí a gente viu um recuo. João, olha só, não acabou ainda, porque a gente viu o recuo. A presidente Dilma disse, não, nós vamos cumprir o déficit dessa proposta de orçamento. Ufa, todo mundo respira. Agora, João, o que a presidente disse hoje que não tem mais de onde cortar nada do orçamento? Que não pode cortar mais nada, então tem que se procurar onde aumentar a receita, ou seja, aumentar impostos. E aí, Renata, este é o grande ponto, porque há sinais claríssimos de abandono daquela política e daquela linha que o Levy anunciou no Palácio do Planalto no dia que foi confirmado o ministro, no dia 27 de novembro. Então, é isso que está pegando. Não adianta refazer o ritual, refazer as declarações, se as decisões tomam um rumo perigoso e assustador. Hoje, Renata e Camarote, eu vi uma expressão que já eu tinha visto ao longo dessa semana, esse momento agora começa a se parecer com 2002. Isso tem gente que acha que você corre até o risco de uma fuga de dólar. A gente tem que observar e tratar com cuidado isso, mas é uma preocupação que está... É uma questão de credibilidade, né, João? Que está faltando aí credibilidade. E até mesmo, Renata, Camarote, João, quando a presidente Dilma, essa semana, veio a público, dar uma entrevista coletiva e negar
que pudesse recriar a CPMF, ela negou, mas peronomútil, né? Na verdade, ela falou, mesmo, né? queremos Essa é a questão, receitas Doni. adicionais. Essa é a questão, Doni, essa ideia de que agora o governo veio a público e disse, não, o nosso orçamento não vai ter déficit, ele vai ter previsão de superávit. Isso daí, numa conta conservadora que as pessoas estão fazendo, isso daí se chama 70 bilhões. A presidente Dilma está dizendo que não tem mais de onde cortar. Isso você sabe que nome que tem, Doni. Novos impostos, aumento de impostos. E Renata... Então, é isso que está colocado aí. Hoje na Paraíba, a presidente Dilma, a gente colocou isso mais cedo aqui no Jornal das 10, ela sinaliza claramente com a questão de novos recursos e novas fontes de receita, ou seja, sinalizando aí mais impostos. E o que o Levi está querendo é cortar despesas. Outra coisa importante para a semana, e aí na política, é a questão do Michel Temer e desse afastamento do PMDB. Apesar ali hoje a tentativa de pacificar o que o Michel falou ontem, a gente colocou isso no Jornal das 10, um setor importante do PMDB comemorou, porque é um passo, João, nesse afastamento do PMDB. E tem uma linha ali querendo levar o partido para a oposição. Se a gente for analisar os fatos, esquecendo o palavrório, o que o governo está dizendo é o seguinte: sabe quando esse ajuste fiscal vai ser feito? Quem for eleito em 2018. Porque nós já perdemos 2015, 2016. Quem está fazendo conta acha que a conta não fecha também em 2017. Então, esse negócio é para ficar. O governo não quer fazer, não tem força, não tem energia para tocar essa coisa com a firmeza que precisa. Ou seja, os dois principais nomes na política e na economia, eles ficam agora completamente afastados essa semana. O Michel Temer na política e na economia o Joaquim Levy. Vamos ver o depois, né, Carlos? Vamos ver. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, Doni. Semana cheia, a gente ainda podia falar de desemprego nos Estados Unidos, de Copom que parou de subir a taxa de juros, de produção industrial, muita coisa, muito tema. Semana que vem a gente continua com outras novidades. Renata Camarote, João, obrigado. Bom fim de semana. Bom fim de semana.